Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Hoje nós vamos receber aqui a Karine Oliveira. Ela é sobrevivente da violência doméstica e familiar, educadora feminista, doutoranda em educação pela Universidade Federal de Pernambuco, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Educação, Inclusão Social e Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco, pelo CNPq. Ela coordenou por 3 anos o Centro de Referência da Mulher Maria Bonita e o programa Maria da Penha Vai à Escola, pela Prefeitura de Caruaru, professora e pesquisadora voluntária do Instituto Maria da Penha. Nós vamos falar hoje sobre a educação como instrumento de combate às relações abusivas. Seja bem-vinda, Karine. Deixa eu convidá-la aqui. Vamos aguardar a entrada. Bom dia, Karine. Tudo bem? Tudo bem. E você, Vanessa? Tudo bem, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Nós vamos falar sobre um assunto muito relevante, né, Karine? E ainda bem que fica gravado, porque mais pessoas vão ter acesso a essas informações. E eu queria que você falasse um pouquinho mais de você, do seu trabalho. Traz um pouquinho de você para a gente. Vamos lá. Inicialmente, agradecer o convite, né? A propositura do lugar de fala, a propositura dos espaços de protagonismo sempre é muito importante para a mulher sobrevivente da violência doméstica e familiar. Então, já é nesse cenário, né, que eu me apresento e que eu me reconheço. Meu nome é Karine Oliveira, tenho 44 anos, sou educadora feminista. E falar desse conceito, né, de educadora feminista, para mim é muito caro, porque não foi uma propositura de caminho elaborado, planejado, não. Foi uma trajetória de caminho como um movimento de resistência, né? Eu sou mulher vítima de violência, como eu falei, e eu acredito que, como eu, assim todas as outras mulheres, se pegaram nesse cenário, se reconheceram nesse cenário sem entender o que era violência. E aí eu era aluna até então do curso de Direito, na SES, aqui em Caruaru, e foi exatamente quando Penha veio para Caruaru, né, em 2007, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, de 2006. Foi promulgada, mas a gente não tinha componente curricular que falasse sobre isso. E foi quando a nossa coordenadora, Perpétua Dantas, trouxe Penha para Caruaru. Então foi quando eu me percebi implicada nesse cenário de violência de gênero, violência doméstica e familiar. E foi exatamente o ano que eu pedi a separação, só que pedir a separação, assim como também achar que só denunciar vai resolver o problema. E foi quando, de fato, tudo se tornou publicizado, né? Eu já era vítima de violência de gênero há muito tempo, por todos os motivos que você puder imaginar, sobretudo pelo aspecto econômico, né? A violência patrimonial. Sim. E quando eu pedi a separação, foi quando se tornou, além da violência doméstica e familiar, a violência institucional, né? Porque ele é um promotor de justiça. E aí, eu era aluna de Direito, mas não sabia o que era aquilo. E comecei a querer estudar, querer entender o que, de fato, era possível encarar essa situação. Aí foi quando eu procurei os grupos de gênero, que no caso foi o que você leu, né? O Núcleo de Educação, Inclusão Social e Direitos Humanos da Universidade Federal de Pernambuco, com a professora Ana Maria Barros. Foi minha primeira professora de gênero. Só um minuto, Karine. Eu tô aqui achando incrível, porque conforme você vai contando a tua história, tô percebendo que a gente tem mais coisas em comum do que eu já tinha visto, né? Depois eu vou querer saber mais, inclusive, porque em 2007 eu estava lá na SES. Na SES? Então pronto. Com a Ana Maria Barros, que eu fazia junto com ela nós tínhamos uma pesquisa de extensão voltada para a criminalidade de gênero.
Aham. E era uma equipe multidisciplinar, tinha uma professora de psicologia também, a gente fazia todo o estudo dos crimes específicos de gênero naquela época. E eu fazia parte do grupo de adoção dos presos, junto com a Perpétua Dantas, também em Calacés, nesse período de 2007. E era uma das pessoas que estava trabalhando para a implantação da rede de proteção à vítima. Olha que legal, a gente passou pelos mesmos lugares, nos mesmos anos e não nos conhecemos, né? E foi nesse processo, né, de aproximação com a temática que eu fui entendendo sobre gênero. E desde a primeira experiência, né, de aprendizagem com os aspectos de gênero, eu não quis mais me afastar, porque foi quando eu entendi que era a única possibilidade de libertação, né? A gente tem vários equívocos na formação em direito de achar que denunciar vai resolver o problema. Não, é um passo dos inúmeros outros, né, nesse processo de enfrentamento. E aí, depois disso, eu procurei o Instituto Maria da Penha, que tem uma sede lá em Recife. Aí vendi nesse cenário, né? Eu enfrentei 10 processos e 2 ordens de prisão, para você ter noção. E estou há 10 anos sem convívio familiar com os filhos. Nossa! Então, o processo de alienação parental é cruel, né? Ele talvez seja uma das maiores violências contra a mulher, porque o homem que detém o patrimônio, que detém a condição de status, né, de poder, entre outros, usa tudo isso para vulnerabilizar a mulher. E os filhos são as primeiras pessoas que são usados para poder nos atingir. E a gente fica nesse cenário de extrema vulnerabilidade. Eu não sabia disso, Karine. Eu não sabia disso. É uma história bem... E é por isso que eu me reconheço, me declaro como educadora feminista, porque o acesso à educação, para mim, ele não é um acesso de título que você bota fixado na parede. Sim, não faz sentido. O acesso à educação, para mim, nessa perspectiva feminista, nessa perspectiva emancipadora, foi o que, de fato, me fez estar hoje aqui falando para você. Claro. Porque se fosse outro campo de conhecimento, para mim, não teria validade, né? Porque não me libertaria, por exemplo. Perfeito, Karine. E eu vou te falar uma coisa. O conhecimento, né, tudo que a gente busca, ele não tem, é o que você falou, ele não tem nenhum sentido se for simplesmente para pendurar um diploma na parede. O único sentido que faz a gente se movimentar é que verdadeiramente esse conhecimento se manifeste como um pensamento de Deus, né? O que realmente nós viemos fazer no mundo. Então, eu acredito que tudo que a gente passa, de alguma maneira, é uma forma de nos formar, de nos preparar, de nos levar para o caminho que a gente precisa seguir, né? Mas eu não sabia dessa sua história, realmente. Pois você está falando com uma mulher em desobediência civil. Eu passei 16 dias foragida, né? Eu não cumpri a ordem de prisão, fiquei em desobediência civil, e foi nesse processo de acolhimento junto ao movimento social feminista daqui de Pernambuco, que teve uma repercussão nacional na época, isso foi em 2015, foi quando eu fui internalizando essa prática, essa episteme feminista, né? Eu também não me percebia feminista, não tinha acesso a esse saber, né? Porque é uma epistemologia. E foi quando eu mergulhei, né? E aí tomei a decisão de me especializar na área, porque eu não conseguia mais estar fora desse espaço. E na época não tinha as discussões, né, de gênero na área de direito. E aí foi a melhor escolha que eu fiz, foi ingressar em educação, né, no Departamento de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Aí fiz o meu mestrado em educação, com objeto do Programa Maria da Penha Vai Escola. E foi quando nesse intervalo, nesse processo, me tornei a pessoa, né, pesquisadora, a mulher vítima de violência, a mulher sobrevivente da violência, educadora e pesquisadora. Aí foi quando eu fui chamada para ser coordenadora do Centro de Referência da Mulher daqui de Caruaru. Maria Bonita. E aí eu deixei de ser mulher usuária, né? Porque usuária é a mulher que é beneficiada pela política pública, e passei a ser coordenadora. Então,
é de muita honra, né, falar de tudo isso, porque eu estava ao lado das 2.000 mulheres que eram usuárias assim como eu. E passei a trabalhar a eficácia dessa política pública, a implementação dessa política pública. Então, foram 3 anos, eu tenho brilho nos olhos quando eu falo, foram 3 anos de puro pertencimento. Porque foram 3 anos que a política pública trouxe os melhores resultados, foram 3 anos que a gente teve o maior alcance, foram os 3 anos de maior participação. E isso não é mérito meu, isso é mérito dessa construção, né? E desse processo que essa política pública era feita, implementada a partir da escuta dessas 2.000 mulheres. Então, para mim, é de muita lisonja falar de tudo isso. E agora eu estou no doutorado, né? E a minha pesquisa, novamente, é com as mulheres e para as mulheres, né? Então, o meu conhecimento, ele serve a isso, né? Quando eu me declaro educadora feminista, é porque é esse caminho que, ao lado de mulheres, como eu estou vendo aqui, Maria Clara Sena, mulher travesti negra, que está no Canadá. E em 2015, eu fui homenageada na Conferência Municipal de Mulheres aqui de Caruaru por um eixo, e Clara foi em outro. Então, assim, são 13 anos aí desse processo de enfrentamento, de aprendizagem, né? Esse saber que eu estou lhe trazendo, que eu estou apresentando, que foi o que me constituiu, a gente não aprende em livro, né? Em livro a gente aprende a teoria, mas lidar, operacionalizar, entender as lógicas desse é só vivenciando. Esse modus operandi é só com as mulheres mesmo. Eu vou te falar, Karine, que o meu trabalho ele foi meio parecido com o teu, né? Porque eu também vinha nessa questão da violência doméstica, buscando encontrar saídas, né? No meu caso, tudo que a gente vivenciou foi na minha infância, e durante esse período da infância foi antes de 1995, quer dizer, nem a Lei 9.099 existia, né? E toda a situação foi com meu pai policial, quer dizer, não tinha saída mesmo. Então eu entrei nesse movimento, eu também não fui em busca do movimento feminista, eu fui levada a isso, quando eu vi eu já estava lá, e aí eu fui entender o que era aquilo, que eu nem sabia, né? E comecei no movimento pelo 11 de agosto em São Paulo, um grupo de feministas da USP. Mas a minha mãe, ela é de Águas Belas. Ela é da etnia Furiô, de Águas Belas. E aí ela quis voltar, então foi assim que eu fui parar em Pernambuco. Eu fui morar em Cupira. Conhece Cupira? Conheço. Eu fui morar em Cupira, então foi lá, né, que eu fui para a SES também. Conheci a Perpétua Dantas, a Ana Maria Barros, que essas duas sempre andaram ali comigo. E ali, daquele movimento, eu comecei a fazer uma pesquisa de campo. E a pesquisa de campo é o que te leva à vivência. Então eu fui, aí conheci o governador, né, o Eduardo Campos, comecei a conhecer aquelas mulheres de Recife também, né, a Cristina Buarque, não sei se você conheceu esse pessoal, mas eu estou percebendo que os nossos anos da história é bem interessante. Esses seus 3 anos foi depois de 2015? Não te ouvi. Os 3 anos que você ficou como coordenadora, foi depois de 2015? Sim, foi de 2017 a 2019. Então, exatamente quando eu não estava lá. Que foi quando eu saí de Pernambuco para São Paulo. Eu saí, em 2015 eu comecei a me afastar, em 2016 eu vim morar em São Paulo. E aí, quando você entrou, eu já não estava. Olha que interessante, né? Mas a gente caminhou foi o mesmo percurso que fizemos, né? E um ponto-chave que eu quero chamar a atenção, até que foi um comentário de uma pessoa aqui no grupo, né, enquanto você estava falando, a pessoa colocou assim, deixa eu ver, a Luísa, colocou assim: pena que o movimento feminista se confunde e generaliza a luta contra o homem. Eu gostaria de responder essa questão, porque isso não é uma realidade, viu? Não é verdade isso. Algumas pessoas, isso em tudo que existe, sempre tem alguém, né, que desvirtua um pouco, assim como a lei, quando é criada, às vezes é utilizada como um instrumento, né, para desvirtuar, que foi o que aconteceu com a Karine, né? Foi utilizado, então, ali uma lei
uma situação para tirar dela, dentro do direito de família, né? Tirar dela não dela, mas dos filhos dela, principalmente, né? O direito de convivência com a própria mãe, que aí caiu no crime de alienação parental. Então, sempre em tudo que existe, tem pessoas boas e pessoas ruins, pessoas que levam aquilo como uma causa e pessoas que desvirtuam. Então, sim, existiram pessoas que começaram uma luta contra os homens e a gente tem estudos sobre isso, né? Existem estudos da psique, do caráter, de questões também sistêmicas, né? Não sei se a Karine já teve acesso a essa questão da visão sistêmica, das constelações familiares, né? E tudo isso são comprovações de que, por outros motivos, algumas mulheres, pegaram essa bandeira para se vingarem de sentimentos internos, questões internas que não foram resolvidas. Mas as feministas, na verdade, que elas buscam o que é realmente o movimento feminista, depois a Karine vai complementar, né? O que elas buscam é empoderar as mulheres, é tirar as mulheres daquela situação de vítimas, né? De não terem um suporte para poderem sair de tudo isso, da subjugação do masculino. Então, é um trabalho honrado, é um trabalho bonito, né? Assim como agora também nós iniciamos, Karine, não sei se você sabe, mas nós temos também um movimento, nós estamos fazendo um trabalho em prol do combate à alienação parental, né? Porque nós sabemos o quanto essa lei não está com tanta força e o quanto tem pessoas sofrendo com tudo isso. Então a gente precisa pegar essa bandeira e correr atrás, né? Você está me ouvindo bem? Estou. Eu gostaria de fazer duas colocações nesse caso, né? Tomando como mote inicial esse comentário, eu consegui identificar aqui que está assim. Pena que o movimento feminista se confunde e generaliza a luta contra o homem. Tem um equívoco primário e um equívoco conceitual. Primário, quando ele diz que é o movimento feminista que se confunde. Não, quem está confundindo é quem diz que é feminista e diz que luta contra o homem. O movimento feminista não é isso. O movimento feminista é um movimento de mulheres, protagonizado por mulheres, no combate à violência. Ponto. No combate ao patriarcado. No combate à opressão. Não é contra o homem. O homem é porque é a pessoa que é beneficiada pelo patriarcado, é a pessoa que é beneficiada pelo machismo. É a pessoa que estabeleceu essas relações de poder. Isso não significa dizer que é contra o homem, né? Se você encontrar um homem que não estabelece essas relações, eu não vou lutar contra ele. Até porque a gente não luta contra, a gente enfrenta. Ponto, né? E, além do erro conceitual, há um equívoco também, porque quem se declara feminista nessa perspectiva está completamente equivocada, né? Então, a gente está falando, talvez, inclusive, de coisas distintas. Feminismo não é isso. Feminismo não tem esse objetivo de lutar contra o homem. Feminismo luta contra a violência. Seja essa violência contra nossos corpos, seja essa violência contra a nossa autodeterminação, seja essa violência contra o nosso padrão estético, qualquer outra condição de opressão. Então, o feminismo, ele busca a igualdade das mulheres. É isso. E veja como foi importante essa fala, né? Porque isso que foi trazido é realmente um pensamento que se difundiu, né? Então, as pessoas realmente, quem não busca conhecer mais, e por isso o nosso tema é fundamental, acredita mesmo que é uma luta entre homens e mulheres, né? Não, por causa de alguns que realmente... E aí, ele agradeceu pelo esclarecimento. Ah, que bom. E aí, o outro ponto, né, que eu pedi, duas observações, é referente à questão da alienação parental, né? É outra característica de violência contra as mulheres. Porque aí, quantas de nós, né, estamos nesse cenário de violência, e eu falo sem titubear e com muita propriedade de causa, além de legitimidade. Quantas de nós sofremos essa violência e os filhos também são vitimados? A violência nunca atinge somente uma pessoa. E quando essa mulher vai denunciar, além da violência que ela sofreu, a violência que os filhos também sofreram, ela é acusada de alienadora.
E veja como ela como essa história é cruel. Porque aí é o homem que está com a condição financeira, porque recai sobre a mulher. O fato de ter que deixar de estudar para cuidar dos filhos, o fato de todos os projetos pessoais em função da condição de família. E aí, quando ela vai defender essa criança, ela é acusada de alienadora. Se ela não defende a criança, ela é acusada pelo pai, né, por negligência. E aí tudo se instrumentaliza para só acentuar a violência de gênero. Então, são temas densos, né, de difícil compreensão, porque a gente não pode entender pela superfície meramente, considerando, inclusive, que o próprio Poder Judiciário é o maior espaço de reprodução dessa violência. Né? Para você ter noção, quando eu aleguei a alienação parental que eu estava sofrendo, veja que absurdo. O estudo psicossocial foi realizado na promotoria, que ele é promotor, ele sendo parte do processo. Documento nulo de pleno direito. E foi validado pelo Poder Judiciário. Então, de que lei é que a gente está falando? Se a gente não entender como essa perspectiva da violência contra a mulher é permeada sobre todos os vieses dessa nossa realidade, a gente não está falando de fato dessa complexidade, né? Então, trazer essa discussão, ela é imprescindível para quem quer, de fato, entender sobre a violência de gênero. Perfeito. A Tânia Bazanti, ela colocou o seguinte. Professora Tânia. Pensamento limitante, por estar de cabeça para baixo, caiu no erro de reproduzir comportamentos machistas para se assujeitar a relações que são manipuladoras e engajosas, né? Pois é. E é bem... Deixa eu ver aqui. Não tem. É outra pessoa aqui falando que feminismo é igual ideologia de gênero. Os dois são blefes da narrativa patriarcal. Benedito está trazendo que o feminismo não existe, né? Não é a palavra, não é nesse sentido. Feminismo, desculpa, eu li errado. Feminismo é igual ideologia de gênero. Os dois são blefes da narrativa patriarcal. Agora entendi. É verdade. Benedito é um amigo meu do mestrado aqui em educação e é um militante muito atuante. Eu tô agora os comentários estão aparecendo para mim. Tá aparecendo? E aí geralmente trava, eu não consigo acompanhar. E aí tem muita gente engajada aqui conosco que representam tudo isso que a gente está falando e lutam, né, contra essa violência. Inclusive do que nós acabamos de falar, da questão da alienação parental, né? Dessas dificuldades de entender. E trazendo já, inclusive, a implicação temática da nossa proposta, né? Do que é essa educação feminista, do que é essa propositura que liberta, né? Sim. Vamos falar um pouquinho mais sobre o que existe hoje, né? Para essa educação, o que está sendo colocado em prática, o que você está participando, o que você está vendo de resultados sobre a educação, porque muitas pessoas às vezes são vítimas, né? E não sabem nem que são vítimas. É tão incrível isso, né? Porque quando as pessoas ouvem, elas começam a tomar consciência, quando elas têm acesso a algum material. Por isso que aqui a gente está fazendo esse programa, né? Que é para quem acredita no poder das redes. E a gente traz muito isso, a gente está dando livros, entendeu? Artigos, tudo que possa realmente trazer a consciência para as pessoas. Nós acreditamos que somente através da educação que realmente as pessoas podem tomar uma atitude e buscar essa ajuda, caso elas não consigam, né? Na maioria das vezes não conseguem, né, Karine? Resolver sozinhos, né? Às vezes já estão tão vulneráveis, né? Já foram tão massacradas, eu posso usar essa palavra, né, para poder conseguir sair dessa situação, transformar. Eu gosto muito da palavra transformar essa situação, né? Eu acredito que falar sobre isso seja um grande desafio, porque eu parto da perspectiva, Vanessa, de
eu só posso falar da experiência que eu vivi, certo? Eu não atribuo o juízo de ouvir dizer. Então, você vai perceber que a minha fala é muito implicada na minha vivência. Sim. E por isso que eu não sou uma pessoa tão... Alguns amigos me chamam de inconvenientes, porque eu não sou a amizade, a pessoa de boa convivência no sentido de tolerância e de indiferenças. Inclusive, eu já marco fronteira política em todos os espaços que eu ocupo, porque diante de tudo que eu vivi, considerando que a cada 2 horas uma mulher morre e a cada 7 segundos uma criança é vítima de violência, se a gente não se posicionar, a gente está reproduzindo e silenciando. São técnicas de silenciamento. Não falar desse tema, dessa violência. E por que é tão importante, político e poético, dizer que sou sobrevivente da violência e sou educadora feminista? Porque é o que eu acredito enquanto processo de libertação, processo revolucionário. A gente vem de uma perspectiva educacional de achar que a educação só é a educação formal, a educação escolar. E não é. Por exemplo, esse momento que nós estamos agora é um processo também de educação. Uma educação não formal. E é também uma perspectiva feminista, porque é um espaço protagonizado por 2 mulheres que estão trazendo temas que subvertem essa ordem posta, né? Então, quando você você convida uma mulher sobrevivente de violência para vir falar sobre isso, e esse espaço é reconhecido, essa denúncia como legítima, isso é subverter a ordem. Sim. Isso é revolucionário. Quando a gente está no espaço em que uma live está trazendo esse tema e já tem aqui 4 mulheres vítimas de violência. Eu não vou citar nomes, evidentemente, pelo compromisso ético, mas elas estão aqui conosco, consegui identificar. E essas mulheres estão tendo acesso a essa informação, isso significa dizer que o que a gente está falando aqui vai impactar na vida dessa mulher. Sim. E o que é essa educação feminista? E aí eu lamento profundamente, nós não temos acesso a ela, porque ainda a gente está inserido no projeto político ideológico de exclusão dessas pautas. A gente não tem nas escolas conteúdo de gênero como se fosse componente, como deveria de fato ser, componente curricular. A gente tem acesso a essa educação, e eu falo porque eu fui formada em Direito e não tive. E o programa Maria da Penha vai à escola, a gente tem ainda, embora aquele em Caruaru seja reconhecido como decreto municipal, mas ele ainda é uma ação de um programa, ele não é uma disciplina como as demais. Né? Então, veja... E mais do que isso, Karine, não é uma disciplina curricular, me desculpa te interromper, mas além disso, é um programa pontual em Caruaru. Só em Caruaru. Ele deixou de ser projeto e é programa. Mas, ainda assim, é um programa muito perseguido pela bancada conservadora. Claro. Né? Tanto é que em 2015, na discussão que veio do Plano Nacional de Educação, do Plano Estadual de Educação, e reverberou nas discussões do Plano Municipal, a pauta de gênero e sexualidade foram retiradas. Sim, eu lembro. Né? E aí, na época, eu trabalhava na Gerência Regional de Educação e eu estava nessa discussão. Inclusive, quem promoveu o debate com as mais de 60 cidades da Círculo, né, da competência daqui, foi a professora Tânia Bazante. E aí, essas discussões de gênero e sexualidade foram retiradas do plano municipal. Foi com uma outra manobra de articulação política que a então secretária Catarine Lages conseguiu que o programa Maria da Penha, o projeto Maria da Penha vai à escola, que se tornou programa, né, mudou de status, passou a ser reconhecido através de decreto. Então, veja, falar dessa educação emancipadora que promove a equidade de gênero ainda é uma militância, ainda é uma pauta de reivindicação, porque ela não é, de fato, como você falou, aplicada em outros municípios, em outros estados. E o outro espaço também de formação sociopolítica seriam os espaços de coletividade. O que espaço é esse? Os encontros promovidos pelo movimento feminista. E aí eu faço essa pergunta. Quem de nós tem esse hábito de participação coletiva? Nós não fomos formados para isso. A nossa vida ainda é reproduzida nesse aspecto individualista,
né, nessa perspectiva neoliberal, de que sou eu e as minhas relações de consumo, sou eu e as minhas satisfações. A gente ainda não foi educada nessa perspectiva de construção horizontal, de discussão coletiva, de propositura dialogada. Veja, eu estou falando disso porque eu só fui inserida nisso depois dos 30 e tantos anos. Antes disso eu não tinha acesso. Eu nem sabia. Veja como nós somos excluídas dessa como esse projeto político, ele é, de fato, poderoso, porque a gente não sabe que isso existe, né? E aí, isso impacta... Perdão, não te ouvi. Não, eu queria colocar só uma questão, duas, né, na verdade. Eu acho bastante interessante você estar trazendo isso, porque é exatamente essa a essência desse programa. Por isso que eu falo para quem acredita no poder das redes, porque essa perspectiva horizontal, exata, né, de mostrar para as pessoas que nós somos muito além da nossa vida individualista, do nosso mundinho que a gente criou, que a gente vive. Nós somos muito mais e nós estamos interligados. Existe uma rede invisível que nos conecta, né? Se você está em Caruaru, passando por isso, de alguma maneira, isso me afeta aqui onde eu estou em São Paulo, né? Então, nós precisamos dessa nova consciência, né? E esse é um trabalho que eu estou fazendo já faz algum tempo. Quando você falou dos debates e tudo, eu me lembrei que eu fui para Pernambuco novamente. Eu acho que foi em 2018. 2018 foi 2018 mesmo. Eu voltei em Pernambuco, junto com uma doutora, também doutora Ana, ela é de Recife, e nós nos conhecemos na USP, né, na Faculdade de Educação da USP. Eu fiz um curso lá de Psicologia da Educação, e nós fomos para esse debate lá em Garanhuns. Eu não sei se a professora Tânia estava cuidando disso, mas também na Universidade Federal de Pernambuco, né? E eu estive em Garanhuns com ela, junto com várias secretárias de educação. Foram vários municípios que foram reunidos para falar a respeito disso, da importância das pessoas participarem, entenderem, né? Ter esse movimento transformador da realidade, o quanto isso é importante para todos nós, enquanto nós estamos interligados, mesmo que a gente não enxergue, né? Teve uma trilogia que eu publiquei, o nome dela é Quem Enxerga a Essência do Invisível, porque em essência nós estamos todos interligados, né? Então quem enxerga tudo isso, né? A Tânia colocou, é fundante que na área da educação possamos ir redelineando essas urgentes compreensão e ação transformadora. E é isso, se a gente não pode, então, ir, porque politicamente não foi possível, então que a gente crie espaços como esse, né, que a gente esteja sempre criando movimentos para incentivar as pessoas a despertarem para tudo isso. Essa rede vai aumentando, pessoas mais conscientes vão participando, né? O importante é entender o quanto cada integrante da família precisa desse olhar, né? E aí a gente honra cada pessoa que pega a bandeira de um integrante, pelo menos, né? Então, se pegou a bandeira da mulher, alguém vai pegar a bandeira da questão da alienação parental, mas no que é realmente alienação parental, sem se utilizar desse mecanismo para criar mais violência. Alguém vai pegar a bandeira da pessoa idosa, né? Que nós sabemos que nesse período de pandemia deve ter aumentado assim de uma maneira assustadora. Para mim vieram alguns casos de pessoas idosas, né? Que vieram por causa de filhos que estão afastados, porque a pessoa idosa mesmo ela não consegue fazer a denúncia, principalmente nesse período. Então, cada um pegando, né, a bandeira de um integrante da família para que essa família como um todo possa chegar num ponto de harmonia, né? Enquanto houve uma violência doméstica e um problema entre você e o seu ex, esse problema é um problema conjugal, conjugalidade, né? Não é um problema de parentalidade. As crianças, elas vão sofrer as consequências disso porque não tiveram acesso à mãe. E esse homem não consegue enxergar isso. E olha só que absurdo que você me traz no teu próprio caso, né? De colocar um processo para que ele, como promotor, quer dizer, lá parou, porque é o promotor que vai exatamente colocar seu parecer, e dependendo do parecer dele, o processo anda ou para, né? Então, como é que o caso vai para a parte
e isso fica dessa maneira. Não pode. Então, precisa haver essa consciência porque são mais pessoas, né? É a mesma fórmula de Newton. A massa vai aumentando, o poder vai aumentando. A gente precisa... Vanessa, é importante entender, da mesma forma como a gente se implica nessas pautas, é importante entender também que cada pauta ela não é individualizada, né? Ela deve ser politizada. O que significa ser politizada? É descaracterizar a individualização. Por exemplo, eu falei de mim porque foi como eu me posicionei. Eu parto a partir da minha vivência. Mas a minha vivência não é a única. Quantas mulheres estão sendo prejudicadas? Vamos trazer esse caso da alienação parental. Quantas mulheres estão sendo prejudicadas porque tiveram seus filhos também vitimados pela violência intrafamiliar? A mulher nunca, vou dizer de novo, a mulher nunca é vítima sozinha. E aí, na tentativa de defesa da integridade moral e física dessas crianças, quando elas denunciam, quando elas tentam proteger seus filhos, ela é acusada de alienadora. E quando ela não faz, por todas as tecnologias de silenciamento, inclusive do próprio poder institucional, quer que seja delegacia, quer que seja Ministério Público, Defensoria e Poder Judiciário, essa mulher depois passa a ser acusada de negligência, por negligência. Então, veja, falar do meu caso é entender que é um tipo, só mais uma. Eu não sou a única. Não, assim como todas as outras violências. Assim como todas as outras violências. Por exemplo, eu estou, né, fui demitida em dezembro e estou até então passei algum tempo sem trabalho. Essa própria vulnerabilidade não é outra violência? Sim, é outra tecnologia de silenciamento. E aí veja como isso repercute e só alimenta esse ciclo abusivo, né? Falar de relacionamento abusivo, às vezes as pessoas, por falta, evidentemente, do alargamento da compreensão do que significa essas relações opressoras, acham que é só a relação interpessoal, mas é tudo. Tudo. A partir que você estabelece relação com outrem, isso se não tiver uma educação equânime, uma perspectiva de relação que você tenha a contrapartida do respeito, ela vai se descambar em relacionamento abusivo. Isso pode ser com a irmã, isso pode ser com o companheiro, isso pode ser com os filhos, isso pode ser entre os irmãos, isso pode ser numa relação de trabalho, isso pode ser numa relação pedagógica, enfim. E por isso que eu acredito que se não for por esse caminho de uma educação, que você se perceba como um sujeito de direito, que você se implique nesse processo do exercício de sua autodeterminação, você vai estar de novo num relacionamento abusivo. Sim, você vai reviver de alguma maneira. Entendeu? E aí eu trago aqui uma provocação. Quantas de nós, né, eu faço evidentemente o recorte de gênero com as mulheres, porque somos nós que estamos nesse cenário de vulnerabilidade diante do patriarcado. Quantas de nós vivemos e morremos sem exercer nossa autodeterminação? Se estamos na condição de criança e adolescente, a gente está subjugada à educação dos pais. Aí não pode ter o cabelo assim porque o pai não quer. Não pode usar a roupa assim porque é menina de família. Não pode ter isso porque o que é que o povo vai dizer? Eu vim de uma cidade pequena lá no Ceará, sei bem que realidade é essa. E aí, e aí a gente é feita para casar, ainda tem essa, né? A gente não foi feita para ser uma profissional de sucesso, a gente foi feita para ser feliz, achando que felicidade é ter um homem para chamar de seu. Constituir família. Veja que hipocrisia. Em pleno século XXI, a gente ainda se depara a educação nesse formato. E aí, travada com o crivo da moral, né? Porque tem a mulher que é para casar e tem a mulher que é para ser a puta. Veja, como se fossem coisas distintas, como se a nossa condição psíquica tivesse apartada dos corpos, né? Do nosso corpo. E aí, eu não vou nem entrar em outros aspectos que seriam mais densos, mas eu daria outra live. Daria outra live. E aí, veja, aí essa mulher vai e casa, né? Porque ela tem que estar reconhecida na sociedade como alguém que deu certo na vida, né? Porque mulher desquitada, mulher divorciada, mulher solteira não é gente. E aí ela passa a estar condicionada sob o jugo do companheiro. Mas não, para completar a felicidade dela, ela só é feliz, só é gente
E só vai ser na sua plenitude reconhecida socialmente se ela tiver filho. E aí ela vai estar sob o jugo dos filhos. Veja, só vai mudando o nome do dono. Entendeu? Quando ela se percebe nesse cenário de opressão, de baixa autoestima, de violência psicológica, moral, patrimonial, sexual, aí ela vai denunciar. Ela vai ser vítima de quem? Do Estado. Do sistema, exatamente. E aí eu te pergunto, tem mais coisa aí, quantos de nós não exercemos a nossa autodeterminação? Karine, dá pra piorar É totalmente um relacionamento abusivo. Perdão, não te ouvi. Dá pra piorar a tua fala aí. Tem mais coisa aí que dá pra deixar pior. Dá pra gente colocar, por exemplo, uma religião da família que essa mulher vai precisar seguir. Isso, se ela não seguir, relacionamento abusivo. Se ela não seguir, ela é rebelde. Ela é desviada. É a ovelha então, negra da família. A ovelha negra e tal. Então ela vai ser o problema da família. Então ela tem que seguir. Se ela não seguir, é isso. E se ela seguir, ela vai ter que se adequar àquelas normas, àquelas regras. E novamente ela não pode ser ela. Sabe que eu passei por uma... Eu estava assistindo um filme ontem, né? Com meu marido. E ele falou algo para mim. Eu só tomei consciência ontem disso. Fiquei chocada com aquilo. Na hora que ele falou, aquilo reverberou em mim, sabe? E foi realmente muito verdade. Nós estávamos assistindo um filme falando sobre matemática e eu estava ali, nossa, eu estava em êxtase. Eu estava amando aquilo que eu estava assistindo e parecia que o filme contava um pouco da minha própria história. E aí eu falei, durante o filme eu me identifiquei com a pessoa e eu falava, nossa, eu era assim, eu pensava assim e tá. De repente meu marido disse, pois você sempre quis fazer isso, né? E isso você nunca estudou. Aí me deu aquele choque, porque realmente, se a gente voltar para a escola, meus 10 eram matemática e física, era o que eu amava fazer. O que aconteceu? Isso eu não estudei, eu não fiz nenhuma faculdade disso, eu estudei, mas, né, autodidata. Eu fui pelo caminho do direito, né? O que aconteceu? E eu comecei a perceber que eu fui sempre seguindo por causa de uma causa e tudo, mas naquela época eu não parei para olhar para mim e enxergar o que realmente me faria vibrar totalmente. Era o caminho da ciência, da matemática, olha que absurdo. Ontem eu percebi isso. Mas quantos anos já se passaram? Exatamente. E é essa pergunta que nos faz o provocar desse despertar, né? Quando eu digo que não me reconheço em outro espaço que não seja esse, quem me olhar como eu moro, de fato, talvez até estranho, né? Eu não tenho nada, perdi tudo nesse processo de enfrentamento. Mas não é isso que me constitui. Não são esses bens, né, que essa violência me tirou. Pelo contrário, paradoxalmente falando, eu acho até que revolucionariamente falando, eu tenho outra fonte de riqueza, que é esse processo de empoderamento, né, que a educação me proporcionou. Claro. Ter acesso à educação que liberta, ter acesso a essa educação emancipadora, ter acesso a esses espaços de construção coletiva, não teve poder mais forte do que esse, né? E aí é isso que eu acredito, é isso que eu defendo quando estou nos espaços de fala, né? Porque a gente está falando como pessoas adultas, mas imagine isso no impacto de uma vida de uma criança, principalmente das que foram abusadas e silenciadas pelos seus pais quando ouviram do tipo: ah, mas você é a filhinha linda do papai. E quando essa criança tem acesso de entender que o corpo dela ninguém pode violar, de entender que ela é sujeito de direito, de entender que ela não está obrigada a ter um papel de um suposto pai, de um pai violador. E não é esse conceito de família dito pelos conservadores, por esse processo ideológico de manutenção do patriarcado, que vai nos silenciar de defender que a nossa educação ela é a única condição de que possa nos garantir e salvaguardar a nossa dignidade humana. E não é essa educação de português que eu estou falando, não. Essa é a educação de igualdade de gênero, essa é a educação feminista, né?
essa educação que garante a nossa condição de sujeito de direito. Então, hoje eu me sinto profundamente feliz, rica, né, em outros aspectos de pertença, né, porque hoje, aos 44 anos, eu consigo ressignificar, né, com outras mulheres todo esse processo de enfrentamento que foi dor, que foi não, a gente não, eu estou ainda sem o convívio familiar dos filhos e não tem remédio jurídico que repare esse trauma, né? Não tem como aprender a deixar de ser mãe e como aprender a deixar de amar. E é em nome das outras mães que eu me renovo a cada dia, porque eu sei que essa dor não sou só eu que sinto. Tem outras mães lutando pelas suas vidas e pela vida dos seus filhos, né? Sim. Eu fiquei até sem fala diante disso. O mínimo... Realmente é muito profundo, né? Nós sabemos que isso é uma grande verdade. A gente sabe quantas pessoas, né, estão com essa mesma dor. Quantas crianças estão crescendo com essa mesma dor. Porque a criança ainda não sabe de nada. Ela é um sujeito que está formando a sua personalidade. Que está formando a sua personalidade com essa falta. Você sabe, Karine, que eu busquei um livro, o título dele é Quem Tem Medo do Lobo Mau. E eu começo trazendo a historinha da Chapeuzinho Vermelho mesmo. Faço uma interpretação, uma analogia com a alienação parental. O livro é bem bacana porque ele traz um pouco do que é alienação e tudo, e da minha vivência, da minha própria vivência na resolução desses conflitos. Né? O que eu consegui de instrumentos para solucionar conflitos como esses, e a gente está conseguindo resultados. Então, um resultado fora do judiciário, com certeza, né? O judiciário você já conhece. A gente está conseguindo. No final, eu faço uma análise do meu próprio discurso. Eu mesmo trago as questões de análise do discurso para avaliar o discurso que eu trouxe, né? Através do Lobo Mau. E aí é bem isso, né? Eu trago a Chapeuzinho Vermelho como uma criança alienada. O que aconteceu com ela? Essa visão na hora que ela chega, começa aquele diálogo com o lobo, na verdade aquilo como uma memória falsa. Né? Uma memória colocada por uma avó que faz parte de um sistema alienador. Então, essas crianças crescem com isso, né? E como a Tânia bastante trouxe aqui, quanto é importante, né? Eu não estou mais lendo, mas ela já passou, mas eu li e gravei a questão de olhar para o sistema, né? Porque realmente é um sistema e a gente precisa olhar para isso, né? Tratar isso como um sistema, como um grupo. E quando você se coloca e me deixa sem fala, olha que eu falo bastante, então quer dizer, você conseguiu um grande feito, você é representante de um grupo, e um grupo muito grande e até invisível. As pessoas não percebem, as pessoas continuam sem enxergar este grupo, né? E o quanto é importante que isso seja, que a visão seja dada, que as pessoas despertem e percebam o quanto é importante despertar e se mover nesse sentido, né? É isso que eu quero. Né? A violência é sistêmica, a Caterine falou. E é totalmente sistêmica, Caterine. E você sabe que na minha época, né, lá, quando a gente lutou pela criação da Maria da Penha, eu fiz parte desse movimento, nós fomos para Brasília, a gente pensou nos artigos, teve todo esse movimento, foi criada a lei. Quando a lei foi criada, então agora vamos fazer com que a lei funcione. Eu lembro que falava muito de La Salle, né? Não pode ficar só no papel, vamos para cima e tal. Nós fomos, as redes foram sendo criadas, a gente ia para Brasília, fazia lá os projetos e traz dinheiro e vamos implantar, vamos dar curso, vamos para a escola, né? Juntava lá CREAS, Conselho Tutelar, tudo que podia. E aí foi que aconteceu. Aconteceu que eu tive uma decepção muito grande logo de início,
né? Foi uma decepção minha, veja. A Karine vai... Mas, assim, o meu sentimento foi de decepção, tá? No momento que eu acreditei que a lei resolveria o problema, né? E aí, quando naquele início as mulheres retiravam a queixa, ou quando elas não retiravam a queixa, mas elas iam adiante, e aí elas encontravam outra pessoa, um outro companheiro tão violento ou até mais do que o primeiro, né? E todo o sofrimento que isso desencadeava também para os filhos que agora não eram dele, eram enteados, né? E como encontrar tudo isso? Foi por isso, Karine, que eu comecei a caminhar pelo estudo da psicologia, da psicanálise. Eu fui querer entender o que estava acontecendo, né? Por que isso acontecia? Até que eu cheguei nesse ponto que ela colocou aqui. A violência doméstica é sistêmica, né? É sistêmica em todos os sentidos, não só no sentido do sistema da violência, mas também dessa própria mulher vítima, né? Ou do homem vítima também, mas dessa pessoa, então, vítima, que ela foi criada nesse sistema que se trouxe, nessa educação, nessas crenças, nesse padrão de comportamento, né? E ela vai reproduzir, porque é isso que ela sabe viver, né? É aquele comentário, eu tenho um dedo podre. Não é um dedo podre, é um padrão comportamental de crenças, né? Se ela acredita que ela precisa casar, ela precisa ter, como a Karine falou, um homem para ser só seu, né? Então ela sempre vai estar buscando isso. Como é que está a autoestima dela? O que ela pensa que merece a respeito disso? Vanessa, considerando exatamente esse cenário da qual nós não escolhemos, né, a gente é fruto dessa educação, desse sistema sistêmico opressor, cis, heteronormativo, racista, machista, homofóbico, o combo do fascismo, a gente vem dele, independentemente da nossa vontade. E aí, a condição de mudança disso, de propositura de alternativa, é a educação feminista. É esse processo da equidade de gênero. Porque, veja bem, eu tenho muito cuidado quando eu digo que as mulheres reproduzem essa violência, porque muitas das vezes a gente não teve condição de ser diferente, né? Então, por isso que eu tenho muito cuidado com a questão da lei da alienação parental, porque quando disse que ela foi, veja bem, a minha preocupação, que ela foi uma falsa memória plantada pela avó, a gente está mais uma vez dizendo que aquela criança não foi ouvida, que aquela criança não foi reconhecida em sua fala, em sua narrativa, em suas vivências. Mais uma vez a gente está dizendo que aquela criança está sendo dita pelo outro, né? E aí eu te pergunto, quantos desses estudos de alienação parental, né, foram a partir de vivências das crianças? Não foram. Então, eu te a lei se sustenta. E aí a minha crítica da lei da alienação parental é a mesma crítica que eu tenho com um monte de outras leis que estão aí. Por exemplo, vamos fazer um deslocamento. Vamos entender na forma macro. Né? A gente está falando de uma questão de proximidade, vamos trazer para uma questão maior. Maior não, perdão. Não tem medidor de dor. Para uma questão mais ampla, no sentido de histórico. A nossa história das mulheres não foi contada por nós, foi contada por homens. Sim. A história das mulheres negras pelas mulheres brancas. As histórias das crianças pelos adultos. E as histórias das mulheres vítimas de violência contada pelo Estado. Sim. Então, são narrativas que não têm processo legitimatório. Sim, não de foram onde está o lugar. Entendeu? Então, quando você fala desses relacionamentos abusivos, é entender exatamente o ponto central que eu parti, da autodeterminação. Em que momento essa criança, essa mulher ou esse homem, porque a gente também tem crianças que foram vítimas dessa violência intrafamiliar, meninos que são abusados pelos pais, e não são ouvidos. E quando eles são levados para os espaços, o próprio poder judiciário, né, que a gente fala aí, em todos os equipamentos, reproduzem essa lógica porque vão dizer, ele não sabe o que está falando, ele é muito pequeno. E aí é mais uma vez negar a condição da criança, né? Então,
quando eu me preocupo, me coloco implicada no lugar dessa vulnerabilidade, quer que seja criança, adolescente, mulher adulta ou mulher idosa, é entender que nós não somos reconhecidos nessa veracidade da nossa narrativa. Toda hora é questionada. Sim, toda hora com certeza. Nesse processo de enfrentamento... Deixa eu só colocar, eu considerei bastante isso que você está colocando, né? E é por isso que eu trago, inclusive, está escrito no livro a respeito disso. E no final do livro eu trago análise do meu discurso, porque é exatamente quem é o sujeito que está discursando, né? Quem que realmente falou sobre isso. E aí eu trago uma experiência de pesquisa que eu mesma fiz, aí é uma colocação minha. Por isso que eu tenho autoridade para falar sobre esse assunto, porque essa foi a minha vivência. E eu passei um bom período, eu sempre todo o meu trabalho, antes de qualquer coisa, antes de eu começar a vivenciá-lo, eu vou pelo caminho da pesquisa, né? Da pesquisa em todos os seus sentidos, né? Pesquisa empírica, depois o embasamento científico, eu vou buscar fora, inclusive se não tiver ainda no Brasil, para poder fundamentar e aí sim ir para a experiência. Eu chamo de experiência, que é colocar em prática, trazendo algum resultado. Então, para eu escrever um livro, é porque eu já tive um resultado alcançado. E quando eu faço análise do meu próprio discurso, e aí eu corroboro com a questão das falsas memórias, eu trago porque eu, por exemplo, trago o meu próprio discurso como uma criança, né, que veio crescendo com memórias que depois foram comprovadas que não eram reais, né? E de pessoas que foram vivenciando junto comigo dentro desse laboratório que a gente vive, porque eu atuo dentro da advocacia, né, do extrajudicial, e aí dentro de um conhecimento multidisciplinar e interdisciplinar também, né, porque precisa haver um respeito com essa criança. E aí, por exemplo, a lei de mediação de conflitos, ela permite que essa criança seja escutada, né? E que haja um respaldo, né, de profissionais gabaritados para que esse ambiente seja verdadeiramente real. Então, esse cuidado com o discurso, quem está discursando para ver se é verdade ou não, considerando tudo que você colocou, porque é isso mesmo, ele precisa ser cuidado para que a gente tenha um material verdadeiro, né, um material fidedigno de utilização para mudar essa situação de relações abusivas, né? Karine, nosso tempo terminou, eu vou te deixar falando, eu vou agradecer assim rapidamente para te dar mais tempo para fazer suas considerações finais. Foi uma grande honra, me sinto muito rica hoje, né, por esse momento, e agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui conosco. Eu que agradeço o espaço. 3 minutos? No instante passa. Voou. Eu sempre tenho muito deleite, né, de falar dessas temáticas que tanto nos engrandecem, né? Ele é, como a professora Tânia falou, ele é um rizoma, porque ele é feito, né, de muita potência, de muita troca de vivência, né, de escuta e pertencimento. E aí, eu que agradeço o espaço da fala, o reconhecimento desse lugar, né, e saber que a gente está em permanente aprendizagem, né, não é titulação acadêmica que dá conta dessa complexidade, não é um título ou um posto, né, reconhecido e legitimado pelo Estado, que também vai cessar essa estrutura, né? Então, eu acredito que é exatamente, né, pelo único caminho, que é através dessa trajetória de educação feminista, né, construção coletiva, que a gente vai, de fato, conseguir enfrentar isso, né? E essa violência, ela foi o que estruturou a história da humanidade, né? Ao longo, quem quiser estudar isso, vai estudar as leis discriminatórias contra a mulher. Quem quiser estudar isso, vai ver os números, né? A gente está falando agora da pandemia do Covid, mas a ONU já tinha declarado a pandemia contra a mulher desde 2016. E sem falar das outras histórias que foram silenciadas durante toda a vida. Então, sempre que eu sou convidada para falar nesse lugar de fala, para mim é muito importante,
porque eu estou trazendo à tona e evocando todas as mulheres, crianças e adolescentes e pessoas idosas que foram vítimas dessa violência e foram mortas sem poder denunciar, sem poder ser acolhida e sem poder ter dignidade humana, né? E em nome de todas as vítimas, continuaremos na luta. Eu que agradeço. Obrigada.